Olá, hoje a gente vai falar de algo chamado a dor. A dor. A gente costuma dizer, eu tenho uma dor, está doendo isto, enfim. E existem, claro, dois tipos de dor. Aquelas que são físicas, oriundas muitas vezes de um golpe, de algum problema que a gente possa ter causado a nós mesmos. E também existem dores físicas que são oriundas de coisas que a gente causou, mas inadvertidamente, e que a gente acaba sentindo, como por exemplo, quando você tem uma enxaqueca. Sim, uma enxaqueca é uma dor contínua, é uma dor crônica, mas ela acontece porque de alguma forma a gente acabou não tratando de algo antes. Mas isso é tema para outra conversa. Mas vamos para a dor. Então você tem a dor física e a dor que não é física, e a gente costuma dizer que são as dores da alma. Vamos pensar assim, alma, espírito, duas palavras tão análogas. E essas duas palavras nos remetem a uma coisa só. E você pode dar o nome que você quiser. Mas os sentimentos, ou seja, aquelas ditas dores da alma ou do espírito, elas estão ligadas a ele, ao espírito. E elas podem, sim, repercutir fisicamente em muitos, para não dizer em quase todos os casos, quando a gente vai sentir que aquela coisa, aquele remorso, por exemplo, que eu tenho, aquela ira, aquela raiva, que é um sentimento, ele acaba me criando problemas intestinais, problemas de dor de cabeça, problemas de toda sorte. E a gente lida com aquilo muito mal. Por que a gente lida com aquilo muito mal? Por uma questão muito interessante. Primeiro que nós não aprendemos a lidar com essas coisas. Ninguém nos ensinou a lidar com isso. A gente, desde que o ser humano inventou tal remédio e esqueceu que remédio vem de remediar, né? Ou seja, você está simplesmente fazendo algo paliativo para tentar fazer com que aquela dor, aquele incômodo, ele cesse. Vai resolver o seu problema? Com certeza que nunca vai resolver o seu problema. Ele pode amenizar momentaneamente, e se você persistir nesse remédio, haverá um momento em que você deverá aumentar a dose, e nós sabemos que tudo aquilo que não é natural, certamente não há de fazer bem. Não há. Vamos partir do ponto principal, que é: Deus nos deu um corpo maravilhoso. Corpo esse que chega sem nenhuma mácula, sem nenhum problema. O espírito, quando ocupa aquele corpo, a partir do momento da gestação, ele começa a sofrer algumas nuances na sua formação. Por quê? Porque esse espírito ele já vem de outras vidas, de tantas e tantas vidas, e ele já traz essas máculas todas oriundas dos atos impensados, das coisas que ele fez em outras existências. E todas elas, de uma forma ou outra, elas se manifestam de uma coisa que a gente chama perispírito, para que desse perispírito, você moldando aquele corpo que você está, que está sendo gerado, onde você está, ele possa, de alguma forma, trazer muito de você. Um você que você não conhece, um você que teus pais desconhecem. E aí aparecem as doenças ditas incuráveis, doenças crônicas, doenças genéticas, que também é outro assunto, essa questão da genética, para outro vídeo. Mas todas elas fazendo com que você surja nesse mundo, nessa vida agora, com uma série de problemas. E essa série de problemas, elas vão acontecer em razão do quê? De coisas que você fez no passado e que você, de alguma maneira, tem que lidar com isso. Fazer com que elas
se minimize, para que você possa melhorar esse seu perispírito, que é como se fosse uma cópia do seu corpo físico. Vamos pensar assim: você tem o seu corpo físico, que é carne, você tem o seu espírito, que é energia, e você tem um perispírito entre os dois, que é uma espécie de moldagem para aquele corpo. Vamos dizer assim, que seja uma espécie de filtro para ele. E o perispírito, ele, quando se molda a esse corpo físico, ele traz as imperfeições que a gente trouxe do passado, e elas reverberam nessa vida que a gente tem. Alguém poderia perguntar: mas existe alguma maneira da gente evitar certas coisas? E eu diria a você que sim, existem sim. Todas elas passam por um único caminho. Qual é o caminho? Melhorar a nós mesmos. Mas você vai dizer assim: mas melhorar como? Se eu nem sabia que eu estava enfermo, não sabia que iria estar enfermo. Mas é porque você deve melhorar. Eu não estou dizendo fisicamente, você deve melhorar você, a sua concepção do que você acredita, do que você pensa e do que você pretende fazer da sua vida em favor de quem possa estar perto dela ou não, para ajudar. Toda melhora que a gente precisa, nossa, ela tem que passar por um caminho, e esse caminho, ele existe para que a gente possa provar, não a Deus, mas provar a nós mesmos, que nós estamos em processo de ascensão, que estamos melhorando. Mas não existe uma verdadeira ascensão sem a gente conseguir entender a importância do outro e fazer dessa importância algo que faça com que eu possa dar algo, ajudar em algo, ser útil em algo. O ser humano, por questões, digamos, societárias, né, da sociedade em que a gente vive, ele é muito, mas muito egoísta. Ele pensa primeiro em si, segundo em si mesmo, e terceiro naqueles que são muito perto dele, filhos, pais, cônjuges, enfim. Essa é a cadeia de importância que ele tem. A gente poderia mudar um pouquinho. A gente poderia pensar muito menos em nós e pensar mais nos outros. Sim, naqueles que estão próximos e naqueles que não estão. Quando eu digo, como dizia Jesus, amai o próximo como a ti mesmo. É claro que ninguém vai amar aquele outro que eu nunca vi na vida. Chega aqui, eu vou falar: eu amo essa pessoa. Eu amo, venha, vou lhe dar um abraço, porque eu te amo. Provavelmente, nesse nosso mundo de hoje, ele pensaria que eu sou algum louco. E teria muito cuidado comigo. Mas, quando nós falamos desse amor, nós falamos no seguinte sentido: falamos nesse amor no sentido de que aquela pessoa que lá está, ela possa ter da tua parte o melhor que você pode dar a alguém. E o que é o melhor que eu posso dar a alguém, senão o que eu desejo para mim, por parte de quem quer que seja. Nós queremos ser respeitados, respeitemos. Nós queremos ser queridos, então que nós queiramos também, que nós possamos dar aquilo que a gente deseja, que a gente possa olhar para o outro não com os olhos acusadores que nós costumamos olhar, mas sim olhar sabendo que ele não é igual a mim, mas que as diferenças que ele mantém comigo, sejam elas de evolução acima da minha ou não, elas existem em razão de quê? De que nós aqui estamos em um processo contínuo, em que hoje eu estou em um determinado nível e outros estão mais altos e outros estão mais baixos. Mas isso não me dá direitos a nada. Isso não faz com que eu seja melhor do que o que quer que seja. Isso só me obriga a ser melhor para com aqueles que precisam de mim. Ponto. Bom, alguém vai dizer assim: e que tudo isso que você está falando tem a ver com a dor? Eu vou dizer a você: a dor, ela vem das nossas faltas. E nós temos muitas faltas. Nós faltamos para conosco em muitos momentos. Nós faltamos
porque nós não conseguimos entender que aquele que lá está, ele sofre também. Que aquele que lá está, ele se parece muito comigo nesse sentido, porque nós fomos colocados numa sociedade em que sofrer muitas vezes é bem visto, porque é uma maneira de expurgar os problemas. Mas e se eu te disser que a gente não precisa sofrer, que a gente não precisa sentir dor? Claro que uma dor física, se eu de repente quebrar o meu braço agora, eu vou sentir, com certeza. Alguma coisa aconteceu que permitiu que isso acontecesse. Se não foi eu deliberadamente que quebrei meu braço usando o meu livre-arbítrio, essa quebra do meu braço aconteceu porque já estava programada na minha vida acontecer. Porque eu tenho que descobrir algo com essa dor. Talvez porque eu tenha infligido essa mesma dor a muitos outrora, em outras vidas, e eu tenha dito a mim mesmo e a quem quer que seja, antes de vir aqui, que eu queria passar por isso, para que eu pudesse sentir o mal que eu fiz. Porque é uma maneira da gente entender. Se você para pensar, nós temos um corpo físico que sente tantas coisas, exatamente para que nós possamos entender o sofrimento de quem quer que seja ao sofrer as mesmas coisas. Quando eu tenho fome, eu sei do que é a fome que aquele passa. Quando eu tenho sede, quando eu tenho frio, eu também entendo tudo isso. Se eu fosse simplesmente um espírito que nunca encarnasse, nunca tivesse tido essas experiências, certamente eu não saberia do que nós estamos falando. Mas e a dor? Pois bem, a dor, nós falamos já no primeiro momento que existem as dores físicas. No segundo momento eu disse que essas dores físicas ou elas advêm de algum ato do nosso livre-arbítrio ou de alguma incorrência que a gente desconhece, já programada para mim. Essas são as dores que a gente não vai levar quando partir. Mas quando a gente partir daqui, a gente vai levar sim o remorso, vai levar sentimentos de ingratidão, sentimentos tão contraditórios muitas vezes, que estão lá permeando quem nós somos. E todos eles, se nós não soubermos entendê-los, irão nos causar um mal imensurável. Por quê? Porque todos nós, temos que entender que as dores que nós causamos pela nossa ira, pela nossa raiva, que vão repercutir em nós, elas nos martelarão durante muito tempo, a não ser que eu consiga entender, e eu devo fazer isso, entender que eu não preciso disso, que eu posso conviver com essas dores de uma maneira muito, muito mais tranquila, transformando elas em não dores. Como alguém vai dizer, você vai transformar uma dor em não dor, entendendo o contexto dela, entendendo o contexto dessa dor. Lembra que eu disse do remédio? A gente sente uma dor, toma um remédio para minimizar o sofrimento dela, mas a gente não vai na causa, e essa é a grande questão. Nós não atacamos a causa das nossas dores. Se eu tenho, por exemplo, um sentimento de ingratidão, eu fui esquecido, não fui devidamente reconhecido por quem quer que seja, e isso me dói, eu deveria parar e fazer uma reflexão muito grande sobre por que isso dói em mim. Talvez porque eu queira a projeção, talvez porque eu queira estar nas manchetes, porque eu queira estar ocupando um lugar que não é meu, um lugar que não me foi dado. E o fato de não poder ocupar esse lugar almejado, esse lugar de tanta visibilidade, um lugar que despertaria admiração dos outros, eu sofro por não conseguir isso. É algo misturado com a inveja daquele que já está nas mídias, daquele que já está nos páramos, e eu não estou. Ninguém me lê, ninguém me ouve. Se fosse assim, eu estaria agora muito triste, porque eu gravo vídeos e dá para contar nos dedos as pessoas que veem isso. Mas eu não estou preocupado com isso não.
Primeiro porque essa não é a minha fonte de renda, de vida, nunca será. Mas sim que a gente tem que entender o que nós estamos aqui fazendo. E esse é o meu propósito, compartilhar das minhas vivências, das minhas experiências, para que você possa também se sentir como eu me sinto, muito, muito feliz com relação ao que eu sou, mesmo com todos os problemas e defeitos que eu possa vir a ter e tenha. Enfim, não gosto de pensar neles, porque se eu tenho problemas, deixo-os no canto. Na hora que eu necessitar resolvê-los, eu vou atrás deles. Ou eles vêm a mim e eu os aceito. Mas digo, sim, hoje vamos resolver você. Mas não quero mantê-los. Então, se você começa a analisar o porquê de tantos ressentimentos, da raiva daquele que não me atende, da raiva daquele que me faz mal. E a gente esquece muitas vezes que aquele que nos faz mal, nos faz. Porque ele talvez não lembre, mas ele saiba que eu já fiz mal a ele. Mas ele não saiba da maneira que eu digo, ele me fez mal em outra vida. Não, é como se ele nutrisse uma antipatia gigantesca por mim e diga assim, mas eu não conheço, mas eu não gosto daquela pessoa. Sim, coisas do passado. Um passado que ele é esquecido por nós, porque Deus assim quer. Porque senão o nosso sofrimento ia ser vezes 10, vezes 100 ou mais. Quem gostaria de acordar, olhar para a sua esposa, ou olhar para o seu marido e de repente ver naquela pessoa aquele algoz que esfaqueou você até a morte, que cortou a sua cabeça? Quem gostaria de olhar para um filho e ver que aquele filho foi alguém que te fez tão mal, que botou fogo em você na casa que você tinha? Ninguém quer isso. Ou quem gostaria de olhar para aquela filha e saber e lembrar que você a estuprou em outra existência e ela morria de medo de você, e talvez você entenda por que ela não gosta, ou ela tenha tanta reserva com relação a você hoje, mesmo você sendo um pai amoroso. Tantas coisas que a gente desconhece, todas, e elas acabam virando dores em nós, e a gente não as entende. Mas se a gente começar a expandir a nossa capacidade de entender, se a gente começar a permitir que essas coisas, todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, que fazem parte da existência de todos nós aqui, se a gente começar a entender que isso que nós fazemos agora é um grande exercício de aprendizado, é um grande exercício dessa tentativa que nós desconhecemos como sendo tentativa de ascensão, de continuidade daquilo que nós fizemos. Sim, porque mesmo a gente não entendendo isso, a gente deve saber de algo muito claro. Nós não retroagimos, nós sempre estamos no processo ascensório, de ascensão. E nesse processo, eu posso até parar no caminho, parar e dizer, não, hoje eu quero usar uma tangente aqui e mudar o meu percurso. Mas mesmo que eu faça isso, mesmo que assim seja, eu continuarei ascendendo, porque é o destino de todos nós. Da mesma maneira que nós somos todos imortais, porque nós não morremos. O corpo, esse corpo vai envelhecer ou não e vai parar de funcionar. O espírito é livre e ele volta para casa. E depois ele volta mais uma vez nesse ou em outro mundo para reencarnar, para ter mais uma nova experiência, onde ele estará próximo de alguns entes amados e de alguns muito, que não são nada amados, mas que nós estamos lá porque Deus os colocou ao lado, para que possamos, cada um de nós, aprender a amar. E assim funciona a nossa carreira, nossa continuidade. Portanto, quando nós nos damos conta que temos algum problema que não é nosso, mas um problema que eu não vou conseguir revertê-lo, ou que não há como revertê-lo, que a gente aceite e tente fazer da melhor forma,
Mas quando a gente tem um problema e a gente sabe que existem meios de reverter, que a gente trabalhe mentalmente desejando que todos aqueles que estão em situações análogas à minha possam melhorar. E dentro desse meu querer, que eu também possa. Mas ao invés de colocar a mim primeiro, que eu coloque a todos os demais que eu sequer conheço, desejando que todos estejam bem e que todos possam curar-se. Porque através desse desejo, onde eu me coloco, não em primeiro plano, mas sim em último, nós vamos estar fazendo uma coisa que Jesus nos ensinou, dizendo que os últimos serão os primeiros. E por que os últimos são os primeiros? Porque quando a gente abre mão de muito daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, em detrimento de quem quer que seja, nós estamos dando um passo verdadeiro na obtenção, não de medalhas, mas de bênçãos maiores. Porque aqueles que cuidam de nós, eles vão ver assim, aquela pessoa lá está melhorando, aquele ser está conseguindo dar um grande passo. Vamos dar mais oportunidades a ele, para que ele possa fazer desse entendimento dele algo que ele possa ajudar quem quer que seja. E assim, quando você começar a entender isso e começar a transformar isso numa verdade para você, que você aceite essa verdade e que você converta essa verdade em algo que faça bem para você, não haverá nada, nem ninguém que possa fazer com que você volte atrás. Você já estará impregnado dessa sensação maravilhosa, dessa sensação inigualável de que você realmente está no caminho certo e que você tem poder, o poder de ajudar. Não é o poder de fazer algo mal, é o poder de fazer algo bom para quem quer que seja, desde que essa pessoa esteja necessitada e que peça ajuda, porque nós não podemos nunca transgredir aquilo que é a nossa capacidade de entender. O dia que eu precisar ajuda, como algumas vezes preciso, eu peço lá para cima e, se necessário, peço a quem pode me ajudar aqui embaixo. Que você possa fazer a mesma coisa, que você lembre que você nunca está só e que você sempre terá alguém que possa te ajudar, que possa te dar algo que você muitas vezes nem imaginou que poderia receber. Como, por exemplo, uma bênção, uma maravilhosa bênção para você acreditar e seguir adiante em todos os momentos. E assim a gente melhora cada dia um pouco mais. Porque somente melhorando quem nós somos, nós vamos conseguir entender muitas coisas que hoje nós não entendemos. Nós não entendemos. Esse vídeo eu dedico a uma criatura linda que eu tive a oportunidade de ver uma vez, ou duas, acho que uma só. E a luz dela é uma luz muito linda, e ela necessita de todas as nossas orações, mas ela está tão bem amparada, né? Então nós temos que manter sempre a fé e pensar no melhor para todos nós. E eu penso no melhor para ela, para a família dela, para a mãe dela, para que todos aqueles que estão numa situação parecida, igual, também possam encontrar sempre a luz necessária. Claro, sempre sabendo que Deus nos apresenta um caminho e a gente não sabe onde ele vai. A gente desconhece onde esse caminho vai nos levar. A única coisa que a gente sabe é que por muitas vezes, por mais que ele possa parecer um caminho bastante difícil, um caminho bastante turvo, ele sempre será o nosso melhor caminho. Mesmo que a gente só descubra isso depois de um bom tempo, mas sempre é o melhor caminho para todos nós. Que Deus ilumine você e todos aqueles que necessitam ser iluminados, ou seja, todos nós. Graças a Deus.